Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E também você pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar o mercado de opções. Para ambos, basta apontar a câmera do seu celular. E não deixe de se inscrever para a fila de espera do próximo treinamento operacional. O link está na descrição desse vídeo. Nesse treinamento, pegamos todo o conteúdo de vídeos que estão no canal, extraímos a essência do operacional, atualizamos e preenchemos as lacunas com material inédito, com o que há de mais avançado no mercado brasileiro da escola americana. Pergunte para alguém que já fez o curso. Mas finalmente chegou o momento de enfrentarmos a queda fatídica do Corona Crash. E dessa vez, nem a meta de lucro vai salvar. É hora de acabarmos com os mitos e trazermos a luz da ciência para a escuridão. Será que o vendedor de volatilidade teria sido tirado do jogo? Será que ganhos de anos teriam sido perdidos? Afinal, o que de fato teria ocorrido se você tivesse vendido Strangles, Delta 16 na beira e entrando no abismo? Prepare-se para mudar seus paradigmas, porque nada pior pode ocorrer em 10 anos. Aproveite e venha comigo. Então vamos para o terceiro ciclo, que vai do dia 3 de março de 2020 a 14 de abril daquele fatídico ano. Antes de mais nada, é importante que você entenda que esse vídeo é um estudo de caso que eu tive que fazer um aprofundamento científico do que de fato ocorreu naquele ano. Então, o objetivo é comprovar o emprego da metodologia e mostrar o impacto que teve esse momento nela. Então, não necessariamente aqui é para você entender tudo. Mais importante do que a didática é eu conseguir comprovar os resultados do que aconteceriam naquele ano. Se você quiser entender melhor esse vídeo, tudo que há na metodologia, eu recomendo muito que você pegue o vídeo Qual é a metodologia do Rocha Opções e depois, se quiser entender mais conceitos que vão ser utilizados aqui nesse vídeo, que você também veja as duas primeiras partes dessa série. Então, vamos começar aqui mostrando o que aconteceu com a volatilidade implícita, e foi bastante impressionante. Ela começou relativamente baixa, ali perto dos 26, e de repente ela chegou em pouquíssimo tempo, em pouquíssimos dias, até 96% de volatilidade implícita. E nesse caso aqui não é nem IVR, é a própria volatilidade, algo que pouca gente já conseguiu viver. Então, quando você coloca aqui no eixo Y os valores do spot, e aqui do 32º dia até o primeiro dia DU, dia útil, você vê como que rapidamente caiu aqui pela linha amarela. Então, você vê que a abertura estava em 101,75, chegou no mínimo de 61,14. E no 15 DTE, que é aqui no 11 DU, se pode fechar 68,18, mas se levasse até o final, seria no 74,93. Mas você vê que aqui já do dia 29 já atravessou aqui totalmente não só o strike, como o próprio break-even 93. Agora vale a pena observar que
Como nós trabalhamos em ciclo, nós já tivemos a oportunidade de começarmos aqui numa situação na qual o strike é 93. Então, todo esse movimento aqui negativo vai acontecer e vai trazer prejuízo somente a partir do strike 93, que já é uma vantagem de largada. Então, a vantagem de você trabalhar em ciclos é essa, né? Cada vez mais você vai se adequando a um novo patamar de preços. Quando você analisa aqui, então, delta beta em relação ao teta, você vê que rapidamente ele se tornou direcional, ultrapassando aí os 500% de DP, já praticamente de largada aqui, como pode ser visto. Então, normalmente a gente não acompanha quando estoura os 500 DP, porque já se tem um trade extremamente direcional, e o teta também, por consequência, ele se torna muito pequena, fazendo o IDP aqui praticamente tender ao infinito. E aqui você consegue comparar observando a cotação. Então, a gente vê aqui que, apesar da subida repentina, ele ainda continuou a subir de uma forma menos radical, porque o delta da call foi cada vez mais se tornando nulo. E assim ele continua subindo. Quando você faz uma análise do risco gama, você observa que o pico de teta ele ocorreu antes do meio de ciclo, que não é comum. Então, a gente tem aqui na linha laranja o valor do teta máximo de portfólio. Quando você compara aqui pelo teta de portfólio, você vê que ele teve esse pico, alcançou o seu máximo e depois ele foi caindo. Então, a gente adotaria, assim como foram nos outros ciclos, nossas estimativas de expansão para a gente abrir as posições. A gente teria aqui o risco, digamos, de notional abaixo de 0,1, como sempre tem sido. É bom a gente estar sempre confirmando isso, aqui no caso 0,087. A gente teve um crescimento do risco no máximo a 0,16, partindo desse notional, que levou então a uma expansão de risco de 92%, o que levaria um stop teórico de expansão a 28 DU, né? Porque o que a gente espera na primeira metade do ciclo não é 92. A gente espera no máximo 50, então já teria havido aqui um estouro dessa meta inicial de estimativa de 50%. O que já seria uma surpresa, né? Porque você ainda não saberia que teria havido de fato essa queda violenta aqui, mas você já ficaria impressionado com essa expansão violenta de teta. Quando a gente compara aqui um nível de risco gama moderado em relação ao conservador, a gente vê aqui que houve essa expansão muito forte, que impactou mais fortemente aquele que decidiu fazer uma operação de saída no meio, né? Porque quando você resolve sair no meio, você pode se dar ao luxo de ter uma operação mais alavancada, então isso fez com que rapidamente estourasse o máximo, que era 0,20. Então, e por que a gente faz essa estimativa? Porque normalmente o pico ele ocorre na segunda metade, não na primeira metade, como foi aqui. Então, e o fato é que depois do pico não houve mais expansão, né? Porque quando o spot foi se aproximando do strike, aumentou o teta e ao mesmo tempo aumentou também a volatilidade implícita, que foi quando ocorreu a queda. Então, por isso que houve esse pico. Então, como a operação até o meio é mais alavancada e a explosão do gama ocorreu na primeira metade, houve então esse rompimento, né, que teria que levar a gente então já ou diminuir as posições ou de injetar uma estrutura que fosse gama neutra e até teta negativa. Quando a gente vê o resultado, então, é realmente assustador e não teve nenhuma meta de lucro para tirar a gente do trade. Então, você vê que de fato houve alguma lucratividade, mas de somente de 25% no início. Então, só se você tivesse colocado a meta de 25%.
para você escapar. E não foi o caso, e não é o que a nossa mitologia prega, pelo menos para delta 16. Então, de fato, você vê que mergulhou, tá? Esse percentual aqui é em relação ao prêmio. Então, sair também no meio do ciclo não teria ajudado. Quando você analisa a fonte dessas perdas, claro que todas elas vieram da put, que foi ficando cada vez mais ITM, então aqui você vê como se comportou a put durante todo o ciclo, então você vê que se tivesse saído aqui no meio de ciclo, teria tido um prejuízo de menos 23, e você vê que no finalzinho ela até recuperou, chegando a 18, que daria uma diferença aí de 17. Interessante, então, essa batida aqui, que foi a R$ 61 de valor, bateu e voltou logo. Então, a primeira informação interessante, que é caso não tivesse sido feito nada, se você tivesse esperado 97 dias, teria voltado ao ponto que mergulhou. Muito interessante. Se você não tivesse feito nada, apenas rolado suas posições, mostrando que não é tão apocalíptico quanto às vezes se pensa que foi. Ainda mais considerando que seria o caso se você não tivesse feito nada. Quando você, então, faz uma análise aqui sobre o seu teta de portfólio, olhando especificamente nos primeiros dias, então você tem a abertura da posição aqui a 32 DU. O que você observa, né? Você observa, nós operamos mais alavancados quando já tomamos a decisão de sair no meio de ciclo, como eu falei, mas como expandiu já lá no dia 29 até o 28 DU, você vê que já estourou o 0,20. O que é essa curva aqui mais inclinada? Essa curva mais inclinada é o que teria ocorrido se você tivesse vendido um RED com teta positivo. Teria feito ele subir e entrar numa região muito ainda mais arriscada dentro do seu nível. Olha que interessante. O mesmo fenômeno acontece aqui também no perfil moderado, que você está ultrapassando aqui o 0,30. Você vê, ó, como teria ultrapassado se você fosse fazer. A escala nem pegou aqui, né? Porque isso aqui sobe mais para cima. Se você tivesse adotado uma estrutura só delta neutra e não delta gama neutra. Então, nós temos aqui como ocorreu o trade. Você pode ver que começou em 101,75 e no primeiro dia foi tranquilo, foi para o 103,10. Mas olha só o que aconteceu do 31 para o 30. Caiu para 98,79, ainda nada muito demais. Depois caiu de novo para 94,40, e isso aqui foi numa sexta-feira. Aí passou o fim de semana, e olha só o que aconteceu no fim de semana. Chegou a 82,70, passando batido pelo break-even 96,16. Então não deu nem para você agir no 91, ele já foi de 94 para 82,70. Essa foi a primeira grande paulada em um momento que, de fato, todo mundo achou que era o fim do mundo. Então, o que é interessante a gente observar? A gente observa que ocorreu simultaneamente duas violações aqui, né? Houve a violação do break-even, é uma violação de caráter de delta, assim como houve uma violação do gama simultaneamente. Então, houve uma invasão do break-even, depois a superação do nível de risco gama, do perfil de apetite de risco da pessoa, e que só faz com que a gente tenha que fazer uma estrutura delta gama neutra. Então, basicamente, a gente só teria duas alternativas aqui. Ou a gente faria uma zebra, ou a gente faria uma put ITM. Só que a put ITM é uma estrutura que exige muita margem. Uma margem que, com certeza, já deveria estar tensionada nesse momento. Então, para esse cenário que está aqui, a melhor estrutura, em tese, é a zebra. Eu até penso em fazer outros vídeos dessa série
simulando outras estruturas, mas nesse vídeo aqui a gente vai partir do que, em tese, seria o mais vantajoso, que é uma estrutura delta-gama neutra, que não vai estar exigindo margem. Então, quando a gente calcula o hedge, existem 3 tipos de hedge que poderiam ser adotados aqui. A decisão de qual o melhor hedge e a correção da sua decisão, né? Não adianta só você ter a certeza de qual hedge, mas principalmente qual vai ser o que vai dar melhor resultado. Vai depender muito do seu tempo de tela, da sua experiência no mercado, tá? Então, se você não quer depender de algum conhecimento de análise gráfica, de situação econômica, então você vai sempre adotar uma posição de neutralizar. Você vai fazer um hedge de neutralização. Se você tiver um pouco mais de conhecimento e mais noção dos movimentos, você pode querer fazer um hedge de posicionamento levemente direcional. Aqui, no caso, seria levemente bearish. Tá? Então, a gente tinha aqui, nessa data aqui do dia 28/1, um delta beta positivo de 47,57, já bem acima do delta, então o IDP já bem alto nesse momento. E para dimensionar uma zebra de put, aonde o strike comprado seria 92 e vendido 82,50, você chegaria num delta beta dessa zebra de 0,711. Só que você não precisa do peso inteiro dela, você vai utilizar 66%, porque você quer neutralizar 0,4757. Então, se você quer apenas neutralizar, você vai utilizar apenas o suficiente, né, para neutralizar, que é menos 0,4757. Se você quiser deixar o seu portfólio levemente bearish, além do 0,757, você tem que botar mais o θ. E o θ foi 0,1561, somando 0,6317, dividido, então, pelo 71, que você vai ter, então, uma zebra um pouquinho mais pesada, com 88,8 do valor dado pelo seu notional lá. Agora, o hedge, na medida que é o hedge bearish, ele vai sempre envolver um cálculo. Sempre vai ter que envolver um cálculo. Você vai ter que criar um racional na qual você, com base do que aconteceram nos últimos dias, você prevê o que pode, não o que vai, mas o que pode acontecer. E caso ocorra, você vai estar protegido. É isso que vai exigir você um pouco mais de conhecimento, de movimento, análise gráfica. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, vamos pegar o que aconteceu do 32DU até o 28DU. Nós tivemos aqui uma variação do Bovespa, que saiu lá do 101 e foi aqui para menos quase 80 aqui, então houve uma queda de 18,72 e uma variação de prêmio de R$12. Qual é a conta que a gente poderia fazer? Qual foi a conta que eu fiz? A conta que eu fiz foi a seguinte: eu quero saber a média percentual do IBOV nesses dias, do dia 32 até o dia 28. É dado por essa formulazinha aqui, ó, ou seja, chegou a 82,70, divide por 101,75, que foi o inicial, elevado a 1/4, porque foram 4 passagens de tempo aqui. Ou seja, o IBOV, do 32 até o 28, ele caiu, em média, 5% ao dia. Para você saber a variação média por dia, é muito mais simples. É só pegar o prêmio e dividir por 4, vai dar R$3 por dia. Ora, você, para calcular, o que você quer fazer? Você está fazendo uma estimativa de que o que aconteceu aqui, que para você foi uma grande surpresa, você não sabe o que vai acontecer depois, mas você pode decidir nesse momento que tem boa chance desse movimento se repetir mais adiante. Aqui que você poderia... Qual seria o delta beta bearish? O cálculo bearish é você pegar a média de prêmio diário,
que é 3, dividir pela média percentual do Ibov, e para acabar com o percentual, você multiplicar por 100, ou seja, pegar 306 e dividir por 505 e chegar aqui no resultado que é 0,607 reais por 1%, né? Porque essa é a unidade do delta beta. Essa que é a unidade do delta beta. Delta beta é sempre reais por 1%. Mas você tem que ver que esse resultado é o final e ele não está a zero, nem sequer ele está a zero, ele está a 0,47. Então, o que você faz aqui? O delta beta que você precisa injetar é o delta beta que você quer chegar, mais o delta beta anterior, ou seja, você precisa zerar esse valor e depois injetar mais 0,6, ou seja, você vai ter que injetar a estrutura que você tem que injetar no seu portfólio é 1,08. E quando você faz a conta para saber o tamanho da zebra, né, que é 0,712 aqui, então você precisa fazer uma zebra 1,5 vezes maior que o Notion dela. Muito interessante. Então a gente tem aí 3 níveis de zebra. A mais leve é aquela que a gente fez apenas para neutralizar. Uma um pouco mais pesada, que é levemente bearish, que é 88%, né? A mais leve é 66%, e a mais pesada vai ser a 152%. Quando você, então, aqui compara esses 3 heads em relação à posição inicial, você vê a capacidade de neutralização que cada uma teve. Então, você tem a linha vermelha aqui, que é sem o hedge. Você tem aqui a neutralização, então você vê que ela começou do zero, então o objetivo é esse, né? Botar para começar do zero. Aqui você deixou ela levemente bearish, e aqui você botou ela razoavelmente bearish. E você vê algo interessante já a partir daqui. Você repara que quanto mais para baixo aqui, mais os movimentos eles são sensibilizados aqui embaixo. Muito interessante. Aqui a curva é um pouco mais suave. Quando a gente faz aqui a comparação do teto de portfólio com e sem hedge, vale a pena a gente dizer que a gente está falando do hedge neutro, que é aquele mais fraquinho, né? Então você vê a linha laranja é a linha do que seria sem o hedge. Sem o hedge aqui, ó. Agora, se você utilizando o hedge com zebra, olha que interessante. O hedge ele entra a partir desse momento aqui, até aqui não tem hedge. Então, em vez de subir para cá, há uma queda muito forte aqui, que faz com que ele mantenha aqui abaixo do 0,20, porque essa zebra aqui é considerando o moderado. Então, você vê que não houve nenhuma ameaça ao 0,30 aqui, nenhuma. O que teria rompido se tivesse feito só o strangle. E esse gráfico aqui é o mais louco, é o mais incrível de todos, que são efetivamente os resultados, né? Você não tem noção como deu trabalho fazer isso aqui. Olha só que incrível. A linha vermelha é a linha das perdas, então é fácil você entender que todas as perdas elas ocorreram do lado da put e todos os ganhos do lado da zebra. E mais essa retinha aqui. O que é essa retinha inicial aqui? É o prêmio inicial do Strangle. Mas depois o que fez se ganhar foi a proteção. Aqui já considerando o balanço da call, ainda aqui no início. Tá? Mas depois a call foi virando pó. Já botei tudo aqui na conta. Então você vê que a linha verde, olha que impressionante a linha verde. Como ela foi costurando as perdas, que é a proteção de bearish. Naturalmente, a proteção mais fraquinha, que é a azul, ela protegeu menos, até porque você também não sabia que a coisa ia ser tão grave assim. Então, você fez uma proteção neutra. Você poderia ter feito também uma proteção levemente bearish,
do tamanho do teta para te dar um pouco mais de proteção, porque você já acreditava que o mercado estava indo naquela direção, ou você tomou a decisão de entender que o mercado ia continuar caindo do mesmo jeito que já estava caindo. É sempre importante lembrar que raramente alguém iria abrir um strangle com a faca caindo. Provavelmente, se você tivesse naquela época e conseguisse safar, como aconteceu, né, no segundo ciclo, pela meta de lucro, talvez você esperasse ali mais um mês ou dois antes de abrir um novo strangle. Você teria o bom senso de enxergar que era o Corona Crash, que era uma pandemia mundial, que ninguém sabia o dia de amanhã, e teria sido sábado você aguardar um mês ou dois. Teria sido. Mas caso você quisesse, de fato, ainda abrir um strangle, não seria um racional difícil de entender a iniciativa de você calcular desse jeito como foi aí, fazendo um delta hedge bearish. Nem vou dizer extremamente bearish, não. Bearish de acordo com o que você calculou. E olha só o resultado que teria dado se você tivesse interrompido a 15 DTE. Olha só que coisa incrível. Teria sido positivo. Positivo se você tivesse encerrado a 15 DTE. Mas se você tivesse levado até o final, a 3%. 3%, mas é importante enfatizar que aqui não está calculada a alavancagem. Tá tudo aqui pelo notional, tá? A alavancagem a gente multiplica pelo mesmo fator de alavancagem, né? Seja a estrutura principal, seja o hedge. Então, a gente está aqui só para ver o balanço de forças aqui do que teria ocorrido. Eu também fiz questão de fazer uma simulação aqui de recuperação, porque... mas, pô, parece óbvio, né, que eu deveria ter calculado para bearish. Mas você tem que entender que se você está botando um delta beta mais pesado, se vier contra, você vai sofrer também umas consequências mais pesadas. Não tem jeito. Então, vamos supor lá, como eu falei, né? Vamos supor que está lá, 82,50. Aí você abriu lá uma zebra que é 92,50 para 82,50. E o que ocorreria, então, se voltasse e o spot fosse da zona vendida para comprada? Se você tivesse uma zebra neutralizante, você teria pago 7,47, uma zebra levemente bearish 9,91 e uma zebra bearish 17, que seria a mais cara. Ora, mas nessa recuperação também você recuperou na sua estrutura principal. Como é que seria a comparação? Ora, só no primeiro dia você já teria recuperado R$ 9,50, que já seria mais do que o que você teria pago na zebra neutralizante e praticamente a mesma coisa que a zebra levemente bearish, apesar de ter ido contra ela, porque você botou para bearish, mas subiu. Então, mesmo assim, você, na hora de recuperar, você meio que se pagou aqui. Agora, não em relação à zebra bearish. É por isso que você tem que estar muito certo disso na hora de mencionar uma zebra bearish. De qualquer forma, se recuperasse tudo, passasse e voltasse, você chegaria no 12,90, ainda assim não pagaria aquela grande estrutura de proteção que você tinha colocado. Agora, vale lembrar que a perda máxima que houve foi de 23, e a zebra te protegeu muito disso, só para você ter essa visão mais ampla caso recuperasse. Agora vamos avaliar, então, o resultado, então, fazendo milhões de contas e gráficos, e não vou colocar aqui, vou colocar apenas o resultado. E aqui eu estou trazendo também os resultados anteriores dos ciclos anteriores, onde tem o primeiro ciclo 65, 50, de meta de lucro, né? Então, onde teve a meta de lucro maior, teve uma taxa melhor. HN, hedge pelo notional, HLB, hedge levemente bearish,
e Red Bearish. Aqui eu não mensalizei, tá? Não mensalizei. Mas agora já considerando a alavancagem. Então a gente observa aqui, primeira coisa, se você tivesse operado pelo seu Notion e tivesse neutralizado, você teria tido uma perda de 10%. Esse que é o grande apocalipse que você teria a cada 10 anos operando pelo seu Notion. Ter perdido aqui 10%. Tá? Nós vimos lá, se eu fosse mensalizar aqui, daria até uma taxa menor, porque aqui do Notion foram mais de um mês, assim como também teria aumentado muito essa taxa aqui de ganho, porque esses percentuais aqui foram obtidos em um pouco mais de uma semana. Então, estou pegando sempre o cálculo mais conservador e pior para cada lado. A menor taxa e a maior perda possível aqui, tá? Para ficar bem claro isso aqui. Então, você vê, a maior perda teria sido de você operando mais alavancado no nível moderado, então a alavancagem aqui é 2 vezes mais, que é a situação na qual você está saindo no meio de ciclo. Mas lembra que houve uma grande expansão ali e você já estava muito alavancado no início ali. Uma expansão que foi para 92, além dos 50. Então, você teria tido aqui um prejuízo de 26%, estando 2 vezes alavancado. Isso significa que você não quebraria. Ora, você poderia estar até 3 vezes alavancado aqui, você não quebraria. Com mais essas 2 vezes alavancadas aqui, você poderia estar alavancado até 6 vezes. Até 6 vezes no Corona Crash, se você, pelo menos, tivesse neutralizado o portfólio, que nesse caso aí não depende de conhecimento de análise técnica. Você sem conhecimento de análise técnica, apenas por neutralizar, poderia ter operado 6 vezes alavancado, até mais um pouco. Então, isso já lança luz a muita coisa e começa a quebrar os paradigmas. Começa a quebrar os paradigmas. Nós já tínhamos visto antes que você poderia ter operado 2 vezes alavancado e sem fazer nada. Fazendo pelo menos a neutralização, 6 vezes alavancado. Alguém tinha que fazer a conta, eu fiz. Então, você vê que quando a gente transforma isso aqui de quantas operações teriam que ser feitas para compensar, eu já pude até fazer a próxima operação. O próximo estrango depois desse aqui, ou seja, o quarto ciclo, é muito tranquilo. Assim como vai ser o quinto, sexto, sétimo e até hoje, muito tranquilo. Tá? Então, eu fiz o cálculo aqui, quantas operações teriam que ser feitas para compensar esse prejuízo? E eu vou pegar um notional muito pequeno, que é a média das 2 operações do primeiro e do segundo ciclo, que foram notionals muito pequenos, 0,78. Nós tivemos aí no quarto portfólio 1,6. 1,6. Então, a gente tem tido resultados que é o dobro disso aqui, ou seja, sendo o dobro disso aqui, seria metade desse tempo que está aqui. Né? Porque aqui, se for 14 operações que você teria que fazer depois para recompor, se o Notion não fosse maior, chegaria a 7. Mas vamos considerar como se fosse até 17. Então, você teria até 17 operações. Se fosse uma operação por mês, então você teria mais 11 operações em 2020, mais 6 em 2021. Então, você teria pago pelas suas operações no meio de 2021, tudo já. Caso você fosse nível bonerado, tivesse alavancado aqui em 2 vezes. Mas essa não vai ser a recomendação que eu vou fazer aqui hoje. Não vai ser de você ter que dar 1 ano e meio a cada 10 anos para pagar esse momento. Não é isso que eu vou te sugerir. Até poderia, até valeria a pena, mas é muito melhor do que isso. Que é a próxima tela. Está aqui feito, né? Mas para chegar nela, eu tive um trabalho desgramado. Então, eu vou comparar aqui
o terceiro ciclo com Red, Notional, levemente bearish e bearish. Aí o que você vai ter? Ora, eu calculei o break-even da operação. Qual é o valor que o mercado teria que chegar para você recuperar as suas perdas? Ou seja, você, em vez de fechar a posição e reabrir a 45, como tem sido o estudo de caso, o que você faria? Você rolaria. Você rolando, o que vai acontecer? Quanto tempo levaria para chegar no seu break-even? Porque aqui, quando você está aqui pelo Notional ER100, e aqui você está levando até o vencimento. Então você vê que vai ter menos dias, né? Porque você levou até o vencimento. Então você recuperaria suas operações em 41 dias, nesse caso, 56 dias a nível conservador, saindo no meio de ciclo, 49 a nível moderado, levando até o vencimento, e 68 dias, que é o máximo, você saindo no meio de ciclo. Então, você não precisaria esperar até o meio de 2021. Você, no máximo, esperaria um pouco mais de 2 meses. E detalhe, esses dias aqui não é DU, não, tá? Esses dias aqui é DTE, é dias corridos. Então, você, no máximo, teria esperado aí um pouco mais de 2 meses. Por que está preto aqui, Oara? Porque para levar até o meio de ciclo, você não teve prejuízo se você fez o Red Bearish. Você não teve prejuízo se você saiu no meio de ciclo. Mas aqui levaria apenas 12 dias se você levou até a expiração. 12 dias para recuperar. Ah, Leandro, mas eu não sei ler gráfico. Então, cara, você teria levado no máximo 68 dias. 68 dias para recuperar se você apenas rolasse. Tá? Então, quais são as grandes lições aqui de hoje? Primeira grande lição: caso não tivesse feito nada e apenas rolado todas as posições, em 97 dias o mercado teria se recuperado. Em grandes quedas, é provável que a invasão dos break-evens ocorra simultaneamente com uma explosão do risco gama, o que sugere o uso de uma estrutura delta-gama neutra, que no caso foi a zebra. Eu ainda quero fazer uma simulação com uma put ITM. Mas por que eu não apostei aqui de cara? Porque exigiria muita margem e sua margem estaria muito pressionada. E eu tenho que considerar que muita gente usa como garantia suas ações, né? Então, a melhor decisão, com certeza, teria sido você fazer uma zebra. Em fortes movimentos direcionais, o gama de portfólio sofre um pico e depois se cai expressivamente, claro, porque spot se aproxima do strike, aumenta e depois se afasta do strike. Há 3 formas, então, de se executar um delta hedge: neutralizando, colocando ele levemente direcional ou de fato direcional. E para isso, para ser direcional, você deve calcular uma previsão de movimento a ser protegido. É isso aqui que vai exigir um pouco de arte, né? De arte. Aqui que você enxerga do que vai ocorrer de movimento. E é por isso que existe o delta beta, né? E uma coisa que eu esqueci de dizer, né? Ali a movimentação chegou a 18% negativo. E quando você chega a 18% negativo, o delta beta de upside, ele é muito próximo do delta beta de downside. Então, aquele valor ali é um valor confiável de movimento. Isso explica muito a precisão que eu consegui obter naquele cálculo que eu fiz. Caso se tivesse somente neutralizado, em risco moderado, poderia ter se operado mais de 6 vezes alavancado. Para quem acha que ali tudo teria acabado, né? Daria para operar 6 vezes alavancado, desde que você tivesse neutralizado. Se você não tivesse neutralizado, era 2 vezes. Olha só. Comprovado matematicamente aqui. Caso o mercado tivesse se recuperado, só ter levemente bearish teria compensado o hedge. Então, a gente viu lá que se você tivesse botado levemente bearish, com a recuperação você não teria
perdido aquele dinheiro. Claro que se o mercado tivesse recuperado e você não tivesse feito hedge nenhum, você teria ganho mais, tá? Mas a recuperação teria pago ali o levemente bearish. Assim, a decisão de um peso maior direcional deve ser amparado por uma boa convicção, tá? Quando você então direciona muito o seu hedge, você tem que saber o que você está fazendo. Claro que você não tem como ter 100% de certeza, né? Mas quando você faz a coisa se utilizando de uma boa bagagem técnica, você coloca a estatística a seu favor, senão eles não estariam fazendo certificação de análise técnica, né? Se pressupõe que há alguma ciência estatística aí também. Não é a minha especialidade, mas eu acerto um pouco mais de 50%. A compensação entre posições vencedoras e perdedoras é uma camada que foi rompida, então não é para se estranhar eu falar de rolagem. Eu só vou falar de rolagem aqui nesse vídeo porque a gente não tem mais o contexto na qual as posições vencedoras cobrem as perdedoras. Ah, Leandro, mas eu posso considerar as vencedoras os trades vencedores. Ok, mas quando você faz uma nova operação, e esse é o nosso estudo de caso, você está dando você faz um salto de tempo, né? Aqui no caso, você vai dar um salto para 45 dias adiante. Então, esse salto temporal, você perde toda a recuperação até lá. Se você faz uma rolagem imediata, quando você encerra a posição, toda a recuperação que tiver, você já ganha. Então, vale muito a pena, sim, você já, a partir do momento que você teve todas as suas opções invadidas, o melhor processo de recuperação é você rolar. Portanto, quando todos os BS foram rompidos, os manejos REDs executados não forem suficientes para reverter o prejuízo, você tem que considerar de rolar. Caso não se rolasse, você precisaria de 4 a 17 operações adicionais para pagar o prejuízo. E a rolagem, então, possibilitaria recuperar rapidamente os prejuízos, ajudados pelo abatimento recebido pelo RED, variando de 12 a 68 dias. Mas isso aqui só seria possível se você tivesse negociando boas ações. Eventualmente, numa crise dessa, muitas empresas quebraram, né? Muitas empresas quebraram. Tá? Todas as ações que nós temos negociado se recuperaram quando houve Corona Crash. Então, a última camada de proteção, porque a camada de proteção que vem da diversificação e do portfólio, ela foi rompida aqui. A última e mais importante camada serem boas ações, porque todas as boas ações se recuperaram. E se recuperaram em pouquíssimo dia, em 68 dias. Então, repetindo, o princípio geral é não rolar. Mas por que o princípio geral é não rolar? Porque em 99,9999 você vai ter essa compensação entre posições vencedoras e perdedoras. Uma vez a cada 10 anos, você vai ter uma situação na qual todos os break-evens vão ser invadidos e você não vai poder mais fazer isso. Então, nesse caso, a melhor atitude é o quê? Você rolar, porque rolar, você não perde um dia de recuperação. Você nunca sabe que dia vai recuperar. E pode recuperar 10 pontos em um dia só. E esses 10 pontos você pulou. Tá? Então, você está numa fase diferente quando você quer recuperar. Você não está livremente querendo apenas fazer estrangos. Você está precisando recuperar o prejuízo que você alcançou. E nada vai ser melhor do que você manter, isso que eu sempre falo, tá? Você nunca executa prejuízo, a não ser que você tenha posições vencedoras para pagar. Ou melhor dizendo, você nunca realiza prejuízo. Então, o que você faz? Você rola, para que haja essa recuperação. Então, nesse sentido, a rolagem faz com que você não realize o prejuízo. E a partir daí, então, você não está mais somente vendendo estrangos, você está criando manejo de recuperação
baseado na sua última camada de defesa, que é ter boas empresas. A quanta decisão de você neutralizar, botar levemente bearish, ou então bearish, mesmo o vendedor de volatilidade pode tomar melhores decisões ao se ter mais conhecimento dos movimentos do mercado. Quem tivesse feito, então, red bearish e tivesse saído a meio de ciclo, teria tido até lucro. Ele teve até lucro. Se tivesse levado até o final, teria tido um prejuízozinho lá insignificante. Tá, gente? Então, esse vídeo era para ter saído no último domingo, né? Mas aí foi um evento maravilhoso. Inclusive, eu quero fazer um vídeo só sobre esse evento. Eu não sei se deu para perceber, mas eu estou aqui já com muito sono, porque já está avançando de madrugada aqui. Eu queria fazer logo esse vídeo para poder viajar, porque eu vou estar em outro evento nesse próximo fim de semana. Então, minha vida tem sido bastante animada aí, cada fim de semana, em um estado diferente, fazendo eventos, né, de áreas diferentes. São as horas vagas, né, que eu sempre falo, e atividades que eu executo aí, além do meu trabalho convencional como auditor. Tá, gente? Então, espero que eu não tenha sido muito lento na hora de falar, mas eu já estava já com muito sono. E talvez tenha sido um dos vídeos que eu tive que mais pesquisar. Tá? Para chegar nesses resultados aqui, teve muita pesquisa. Esse é o vídeo de hoje. Se você não entrou no Telegram, entra no Telegram, basta apontar o celular para o QR Code, assine o Vendaval. Vídeo de uma profundidade técnica que eu nunca vi antes um vídeo chegar nesse nível de profundidade. Então, o mínimo que você pode fazer é curtir, comentar. Se você quer aprender com mais tranquilidade, né? O nosso treinamento operacional não vai ter mais uma semana de Delta Red, agora ele vai ter 2 semanas de Delta Red, já considerando em sua programação as aulas aos sábados também. Antigamente eram 8 semanas, considerando 2 aulas por semana. Agora está planejado 11 semanas, considerando 3 aulas por semana, para você se tornar um craque em tudo isso que eu estou falando aqui hoje. Tá bom? Então tá aí o link da fila de espera aí na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Então eu vou lá dormir. E é isso aí. Até o próximo vídeo, até o Telegram, e sempre estamos juntos lá. Também mais ainda no Grupo Vi. Até a próxima.